Amém, amados, glórias a Deus, é um prazer, é um privilégio muito grande estar aqui com esses jovens lindos, principalmente de máscara, e tão abençoados, e a gente na realidade, apesar de ser o pastor da igreja, a gente está acostumado aí com muita alegria, descontração, e a gente quer aí um novo formato de muita alegria para esse culto de jovens. Hoje Deus não mandou eu falar acerca de tema muito descontraído, não, mas eu quero falar sobre sendo livre das prisões, ou livre das prisões somente, para ficar mais fácil, como eu quero os cultos descomplicados, né? Livres das prisões. E na realidade, amados, Deus tem colocado no nosso coração aí de realmente mudar assim um formato, fazer um formato mais alegre do culto, mais dinâmico, né? E para ser menos cansativo. Eu sei que os espirituais sentem um pouco, mas você é espiritual, não tem jeito, mas dentro de você tem uma alegria muito grande e nós precisamos extravasar essa alegria na casa do Senhor, né? Então, hoje é o dia da sua liberdade, da sua libertação, né? E eu estava ali olhando, né? Eu falei, podia chamar do tempo, no novo tempo, né? Um projeto novo, né? O projeto 10-10-20-20, né? Porque hoje é 10/10 de 2020, né? Então, marque essa data 10-10/20, que esses jovens aqui estão tendo aí realmente um upgrade aí, estão sendo levantados com uma nova unção, um óleo de alegria e uma presença gloriosa do Espírito Santo de Deus, e todos nós queremos participar desse tempo, nesse ministério tão abençoado, com pessoas tão ungidas, mas com muita alegria e descontração. Então abra aí comigo a palavra de Deus para a gente meditar, porque também a proposta é não delongar muito, né? Eu queria olhar a hora ali, consegui ver. Está difícil porque está meio escuro, mas amém, né? Você que está em casa também, participe sempre aí, aos sábados nós vamos ter muita unção, muita presença de Deus, mas muita descontração e muita alegria, porque esses ministros e esses líderes aqui são todos cheios da unção e do poder do Espírito Santo de Deus, para que você se sinta realmente num ambiente gostoso, agradável e que muda a tua história. Vamos abrir então a palavra, vamos ler e vamos rapidamente nela meditarmos. Atos 12, vamos ler aí a partir do versículo de número 1, diz assim a palavra do nosso Deus, Atos 12, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo de número 1. A partir do versículo número 1. Diz assim: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos, e havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Depois, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele, a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhes das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te, ou se veste, e amarra as suas sandálias, e ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança nas suas costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão
E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual lhes abriu por si mesmo. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Pedro, tornando a si, agora disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo quanto o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar, e conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram para a menina: você está fora de si. Mas ela afirmava que assim era, é Pedro mesmo, né? E diziam: é o anjo de Pedro. Mas Pedro continuava, insistia em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciar isso a Tiago e aos irmãos, e saindo partiu para outro lugar. Que Deus nos abençoe, nos inspire, e que você possa não só receber a palavra, mas receber o poder de Deus que vem acompanhado sempre de uma palavra. Há uma unção, e a unção nada mais é que o poder de Deus transformador e libertador. E, amados, essa passagem que nós acabamos de ler fala de Pedro. Pedro, um dos líderes da igreja, ele fora preso, ele estava preso e provavelmente ele seria apresentado ao povo e para ser condenado à morte, e para como havia sido feito, eu creio que a Tiago, né? Quem que tinha morrido? Tiago, né? Tinham acabado de matar Tiago e ele também seria morto. Então, sabe, amados, e essa prisão que Pedro estava, que a finalidade era acabar com a vida dele, é uma prisão que ilustra muitas vezes a situação que muitos de nós, e principalmente a nossa juventude hoje, vive uma prisão emocional, amado, sabe? E interessante que Pedro, além de preso fisicamente por uma cadeia que ele estava, haviam 16 homens, soldados, 4 quaternos de soldados que revezavam para tomar conta dele. É interessante, né? E 16 homens para cuidar de um homem que estava preso, para ele não fugir. Um homem que não tinha batido ninguém, não tinha matado ninguém, não tinha feito nada. Então eu quero dizer para vocês uma coisa. Muitas vezes acontece conosco. Nós vivemos muitas vezes numa situação, e muitas vezes essa situação emocional de prisão, eu digo isso porque eu fui um adolescente muito aprisionado em meus sentimentos. Quando eu conheci Deus, eu era uma pessoa muito tímida, com dificuldade muito grande de conviver assim, com as pessoas que pareciam ser livres e alegres neste mundo. Então eu me sentia muito retraído. Então eu me identifico muito com essa palavra e com muitas pessoas que vivem uma prisão realmente como essa, até pior do que essa de Pedro. Uma prisão emocional. São pessoas, amados, que foram colocados, muitos de nós, assim como eu, fomos colocados numa prisão emocional, e nós muitas vezes nem sabemos o porquê, e às vezes os motivos são os mais fúteis possíveis. Sabe, amados, por isso que eu digo que Pedro ilustra cada um de nós. Ele foi colocado nessa prisão, sabe por quê? Para agradar algumas pessoas que queriam ver ele preso. Nem ele sabia por que ele estava ali, de graça. E para ser condenado em breve à morte, como fora o companheiro de ministério dele, Tiago, há pouco tinha sido preso. Aí Herodes, olha, eu vou prender Pedro também, o povo gostou. Tem pessoas que se alegram e se divertem de ver
a minha e a sua prisão. Interessante, amados, que além da prisão física que ele se encontrava, que ele não tinha como fugir, nem era fugitivo, amados, ele ainda tinha 16 homens, 16 guardas, para não permitir que ele saísse daquela prisão. E eu quero dizer, amados, a situação emocional de muitas pessoas, muitas vezes, tem pessoas que fazem questão que você não seja livre. Elas mesmas são usadas pelo inimigo para te deixar presa, muitas vezes, emocionalmente. Já viu aquelas pessoas que, com as próprias brincadeiras delas, elas aprisionam a outra emocionalmente? Sabe, hoje chamam de bullying, né? Mas na nossa época falava tirar sarro, alugar, mas hoje é bullying, né? O nome mais oficial aí é bullying. E isso, amados, muitos amigos nossos, eu vejo, os nossos jovens são muito brincalhões. Mas a maioria das brincadeiras são depreciativas e que muitas vezes atinge a emoção do outro, porque mexe com a moral, fala com um defeito que a pessoa tem, fala de uma coisa que a pessoa, ela errou, ela deu um fora, ela fez alguma coisa que sai do normal, ela já, aqui ó. E não só amigos, que essa é a brincadeira de quem é ferido, um aprisionado, ele quer ferir e aprisionar os outros. E muitas vezes pessoas presas emocionalmente, às vezes chegam na igreja. E tem pessoas que ao invés de chegar e falar, puxa, como você está bonito, como você ficou bem nessa roupa, ou como você está bonita, ou você ficou legal, pô, de máscara assim até que você é bonito. Não, a pessoa tira um sarro, tira um barato, acha, ela olha para a pessoa assim, ó. Amados, isso na Bíblia chama, como é que chama? Chocarrice, é uma palavra meio esquisita, mas é depreciação do ser humano. Essa palavra chocarrice, não é cachorrice, mas é uma cachorrada. E sabe, amado, e a pessoa então, ela procura um defeito para falar para a pessoa. Às vezes a roupa tem uns desenhos, ela tira um barato daqueles desenhos. O pessoal está de máscara, fala, olha, mas até de máscara seu nariz aparece, hein? Só tem nariz aí, ó. Vai perder a máscara dentro do seu nariz. Ai, seu linguarudo, vai perder a sua máscara na sua boca grande. E vai engasgar ainda. Mas sabe, amados, as pessoas então, muitas vezes, dentro de casa, às vezes os próprios irmãos dentro de casa, os pais, você entra dentro de casa, e chegou essa encrenca aí para encher as paciências. Já é usado pelo inferno, como um soldado que faz com que a pessoa permaneça aprisionada. Talvez por isso, amados, a gente vê hoje os jovens tão presos ao mundo que eles vivem. Sabe, amados, hoje nós vivemos um tempo que principalmente a nossa juventude é uma juventude presa à depressão, são jovens deprimidos, são pessoas solitárias, terrivelmente solitárias, que não sabem viver em comunhão, com amigos, realmente curtir, um valorizar o outro. Perdeu-se isso ao longo do tempo. Os jovens tristes, amados, entristecidos. Nós vivemos a geração mais triste que já existiu. Nossa geração de adolescentes e de jovens é uma geração triste, uma geração que não sabe brincar um com o outro, valorizar aquele tempo juntos, simplesmente se divertir e se alegrar, não sabe mais. Por isso, essa geração é a geração que mais está morrendo de suicídio, suicidando-se. Adolescentes, jovens e crianças, principalmente crianças pré-adolescentes, hoje se suicidam, amados, nem começou a viver ainda. Por que isso? Porque há um inimigo que só para se divertir com você quer te aprisionar. Mas hoje eu estou aqui para te dar a notícia: tem um Deus que quer te libertar. Não permita que essa prisão vá te envolvendo aos poucos, a ponto de destruir
a sua vida. Um Deus de liberdade, Ele está neste lugar. Deus está mudando esta geração aqui. Deus está mudando esse povo. E vai ter esta alegria sim, porque vai celebrar a sua vida, a vida que Deus te deu, a liberdade que Deus te deu. E você que ainda é tímido para dançar, para pular. Sabe, eu tenho 64 anos. Meu joelho está cheio de faixa, né? Cheio dos negócios lá que a Andiara colocou para eu aguentar ficar em pé. Amados, mas eu tenho uma vontade de pular e correr que vocês não imaginam. Eu não posso pular, dançar e correr, mas eu posso em você me alegrar de ver você por mim, pulando, dançando e correndo e pagando o micão. Sabe, amados, estes são os jovens que Deus quer. Estes são os jovens dessa igreja. Então, sabe, vocês vão por vocês e vão por nós extravasar e mostrar a liberdade que Cristo te deu. Não aceite nenhuma prisão emocional, porque pessoas, amados, quando elas ficam com raiva, já viu uma pessoa que briga com você? Ela vai brigar com você e vai falar: sua linda, sua bonitinha, só por causa desse cabelo lindo, você está fazendo isso comigo. A outra vai falar: linda é você, cabelo bonito tem você. Não, amado, não é isso. A pessoa, ela acaba chateando com a outra e ela quer acabar com a outra. Sua gorda, feia, seu cabeçudo, narigudo, bocão. Você é feio, ninguém gosta de você, ninguém te quer. Quando está brigando, ainda a gente até... Tudo bem, pior quando está brincando desse jeito. Isso é brincadeira do inferno. Você é um desses 16 soldados que está cuidando para essa pessoa que Cristo morreu por ela. Esse jovem que Cristo morreu por ela. Para ele ser livre, não ser liberto nunca, permanecer na prisão. Às vezes a pessoa chega aqui, primeira vez, ela dá os primeiros passinhos. Nunca dançou. Pula, 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 sai do chão, a pessoa já começa a levantar assim. A outra no final, tá vendo? Já está pulando, hein? Já está pulando, você não tem vergonha não? Está mudando, hein? Para, cara. Para. Vai lá, abraça a pessoa. Gente, vamos nos alegrar na presença de Deus. Sabe, amado? Eu sempre conto uma experiência que eu tive com a unção do Espírito Santo de Deus. Eu não gostava de ver. Eu, quando jovem, eu fui líder de jovens, eu gostava, eu brincava, eu pulava, tudo, mas quando vinha a presença de Deus, eu era muito retraído. E eu, então, no ano de 97, janeiro de 97, eu fui num congresso lá em Lima, no Peru, com a minha família, e lá era um congresso, gente, era uma loucura. Era uma loucura. Sabe, o povo pulava, o povo corria, assim, era que nem um cinema, o povo corria. E não era só jovem, não, era todo mundo. E eu falava, eu achava bonito, achava legal. Só filmando, só filmando, só filmando, só filmando. E nada de entrar naquela unção, só ali filmando. Só tem gente que só vem na igreja para filmar, não tem coragem, então vou filmar. Quando chegou, acabou aquele congresso, foi os pastores, os líderes internacionais todos embora. Ficou lá só a igreja, fui no culto de domingo. Um culto sem graça. Não, porque perto dos cultos que tinha, aquele culto era sem graça. Mas aí um pastor pegou o microfone lá e falou: olha, a alegria do Senhor está aqui, a unção de Deus está aqui, a unção de alegria está aqui, e você vai receber a presença de Deus. Eu falei: opa, deixa eu ligar minha câmera para filmar. Aí o cara chega para mim, eu estava na segunda fila assim, e eu era o único pastor internacional aquele dia, né? Aí o cara chega assim e fala: você, pastor brasileiro. Só eu. Todo mundo, cinema, galeria em cima, assim, eu lá na frente, todo mundo olhou. Oh, meu Deus, se eu pudesse, eu saía correndo daquele lugar, mas ia embora, na unção do medo e da vergonha. E ele falou: a gente tem percebido que você não tem, veio aqui, passou todo esse tempo e vai sair sem esta unção de alegria, porque você tem medo. Você está preso nos seus sentimentos, né? Em outras palavras, lá em espanhol, mas isso que ele queria dizer. E falou: hoje você vai ter posição, vai fazer alguma coisa, porque Deus vai te encher do poder de Deus. Eu falei: oh meu Deus, eu não vou fazer nada.
E todo mundo olhando para mim. Nós vamos louvar a Deus e você vai se mover e a unção de Deus vai cair sobre você. Eu falei, Jesus, tem misericórdia de mim, eu estou com medo, estou com vergonha. Amados, era aquelas cadeiras de cinema assim, eu na segunda fila. Olha, começou a unção, eu fechei meus olhinhos assim, eu falei, Deus, está todo mundo olhando para mim. Aí começou a orar. Eu falei, bom, é para eu fazer alguma coisa? Está todo mundo olhando para mim? Deixa eu pular aqui, né? Amado, mas enquanto eu dava aqueles pulinhos, igual os pulinhos que às vezes hoje eu tenho que dar por causa da perna e do joelho, né? Quando eu dava aqueles pulinhos, veio uma unção de Deus na minha vida. E o pior é que fui sozinho. Eu não sei o que aconteceu, eu pulei por cima daquelas cadeiras, eu comecei a correr. E aquela igreja lá vibrava, e começou a sair também um monte de gente correndo. Eu comecei a correr assim, vai ser um corredor de Fórmula 1, e eu corri, amados, eu corri até acabar a gasolina. Aí a hora que acabou o gás, amados, mais uma alegria, uma unção do Espírito Santo. Mas eu quero dizer para vocês, a minha maior prisão era a timidez. Eu até que enfrentava um pouco a timidez, mas aquele dia eu fui curado de toda a timidez, eu fui liberto. E eu quero dizer para você, não estou pedindo para você pular nem sair correndo, eu só estou pedindo para você receber essa palavra de Deus hoje, receber a oração e ser livre, porque hoje está nascendo a geração 10, 10, 20, 20 aqui, né? Você não esquecer essa data, a geração em que Deus vai te libertar dessa prisão, que muitas pessoas estão sendo usadas para te guardar, que você realmente vai ficar preso, que você não vai ser uma pessoa livre. Essas pessoas que falam, você não tem vergonha, não, amado, vão quebrar a cara, porque você está sendo curado e liberto em nome do Senhor Jesus Cristo. E sabe, amado, a gente vê que um anjo, ele foi enviado por Deus lá para aquela prisão, amado. Sabe, e é interessante que Pedro estava ali dormindo. Ia fazer o quê? Ele estava dormindo e o anjo chegou e cutucou Pedro. O anjo do lado dele, ele dormindo. Amado, ele levou o cutucão assim. Eu quero dizer, amados, hoje tem anjos de Deus aqui para te despertar. Se não for pelo menos um anjo espiritual, eu estou aqui para te dar um cutucão hoje e falar, Deus quer te libertar. Acorda, você está dormindo, você está numa prisão, você não precisa ficar nessa vida. Deus tem liberdade para você. Deus quer libertar você desse sentimento que te colocaram. Sabe, não importa o tanto de guardas, de vigia que estão querendo te prender. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que quer nos libertar do que aqueles que querem nos aprisionar, amados. Muitas vezes sem saber. Mas eles estão nos aprisionando. Não que nós vamos maltratar pessoas, não é isso não. Mas nós vamos dar risada. Quando a pessoa fala, quem você pensa que é? Tá pondo as asinhas de fora agora, toda reganhada e toda aberta com esse sorrisão aí. Que você está pensando? Você ainda depende do pão que eu te dou. Amado, você vai rir e vai falar, dentro de você pelo menos, Cristo me libertou, eu sou livre em nome de Jesus. Amado, nós precisamos ter essa convicção. Veja que anjos do Senhor têm cutucado você, mas você não tem se preparado para sair desta situação. Sabe, amado, acorda, ei, acorda, meu, acorda. Você não precisa ficar, sabe, com todo esse medo, esse temor, essa angústia, achando que outros são melhores do que você. Não são. Você é uma pessoa preciosa para Deus, e Deus quer te usar, não para ficar apontando o dedo e acusando que isso não vai, aquilo não vai. Amados, vai te usar para levar libertação a outras pessoas, porque a unção do Espírito Santo, o poder de Deus, libertador, é sobre sua vida, porque a alegria do Senhor, a vossa força toda angústia, toda prisão que caia por terra, em nome do Senhor Jesus. E sabe, amado, aí Pedro levou esse chega para lá, o anjo que falou, ei, acorda aí, meu, levanta, se prepara. Amado,
quando Pedro acordou e o anjo mandou levantar, que ele foi levantar, ele estava algemado, as mãos dele só presas, soltou as mãos dele. Mas eu olho aí as pessoas de uma maneira geral, principalmente os nossos jovens, o mundinho deles parece que é com o bracinho preso. Vive assim no computador, cabecinha para baixo, ou no celular. Digita até com a esquerda, bonito. Algemado ali. Amados, celular é bênção, sabe? Essa eletrônica, redes sociais é bênção, amados, mas não é a nossa vida é livre por Cristo Jesus. Não fique preso, cabisbaixo, gente morrendo atropelada, amados, porque fica a cabeça para baixo com as mãozinhas ali, ó. Sabe? Trabalhar, meu Deus, o braço encurta mais ainda, sabe? Fica bracinho curto demais, mas as mãos normalmente estão presas, cabeça para baixo, e a pessoa cada vez mais querendo se divertir sozinho, ou de uma maneira virtual, amigos virtuais, mas não sabe se relacionar. Amado, se relacionar é isso. Com máscara tudo bem, mas sem máscara é aguentar o bafo do outro. Máscara levou a cara de muita gente aí. Mas, sem máscara, é isso, é aqui, ó, tete a tete, é vendo o sorriso, a cara feia, a tristeza, a angústia. Eu não sei quem está. Eu já disse, eu não sei quem está rindo, quem está chorando, quem está fazendo careta para mim. Por dentro aqui. Não consegue fazer assim, mas outra. Eu não estou vendo, todo mundo é igual, assim são os mascarados, amado. Mas Deus fez de você alguém livre, amado, sabe, para você ter um relacionamento, sabe, ouvir muitas vezes coisas que você não gosta, até desses tontos que querem te prender, mas você perdoá-los. E é interessante que assim como Deus, Ele usou um anjo para despertar Pedro, cutucado lá dele, ei meu, acorda! Deus hoje está usando um anjo. Pode ser o meu, pode chamar de anjo. Não tem importância. Mas, talvez usou um anjo para te trazer hoje aqui. Eu não sei todo mundo que está aqui. Mas usou um anjo para te trazer aqui. Sabe, uma pessoa comum. Sabe, queridos? Meu anjo, isso aí é anjo. A palavra de Deus diz na Bíblia que muitos, sem saberem, hospedaram anjos na casa deles. Olha que interessante, pessoas que Deus considerava como anjo, muitos nem sabiam. Aquela pessoa que estava hospedando, estava lá na casa dele, eles foram embora, eles nem ficaram sabendo, mas aquela pessoa era um anjo que eu enviei para a casa dele. Hospedaram um anjo sem saber. Está escrito isso na Bíblia. Pode olhar na sua. Onde está, pastor? Eu não sei. Mas você procura o que você acha. Né? Está de Gênesis Apocalipse, mas está aí. Né? Então, sabe, amados, nós precisamos despertar. Porque tem gente que fala, não, eu sou assim mesmo. Eu nasci para ser assim, eu vou morrer assim. Não, amado, dá para melhorar um pouquinho. Dá para melhorar um pouquinho. Olha para quem está do seu lado aí, como um anjo de Deus fala, dá para você melhorar um pouquinho. Agora fala para ela assim, com mais convicção, assim, dá para que eu melhore um pouquinho, dá para mim melhorar um pouco mais, bastante. Oh, se dá, gente. Dá para nós melhorarmos, amado. Sabe? Então, amado, se prepara, porque hoje você na realidade está sendo despertado, você está sendo livre em nome do Senhor Jesus. E de repente, amados, acontece um milagre na vida daquele homem. Eu quero dizer, queridos, as coisas que acontecem com as nossas vidas é sobrenatural. Sabe, de repente o anjo falou, se prepara, vamos embora. Eu achei muito interessante que hoje de manhã Deus já tinha falado desse texto essa semana quando eu orava. Eu senti, meu Deus já tinha falado o texto na minha meditação matinal. Deus tinha falado sobre Pedro na prisão. E eu senti um forte, acho que é para o jovem. Mas hoje, quando eu orava, senti tão claro. Eu nem tinha pedido para pregar hoje, nem era eu que ia pregar. Mas tinha sentido tão claro que eu nem consegui orar direito, porque Deus falava, os jovens precisam de ser livres. É para pregar para eles. Eu senti isso tão forte dentro de mim. E aí, quando eu terminei meu período de oração, eu tinha marcado 9h30 com o pastor
Eu não ia falar, mas ele falou que podia falar, com o pastor Marcos de Hortolândia, né? Eu falei, não vou falar seu nome não, pastor, porque eu estava preparando a mensagem, o senhor veio e deu seu testemunho, você veio e deu seu testemunho, e eu queria contar. Ele falou, não, fica à vontade, Vila, pode falar meu nome, não tem problema não. Né? E ele, quando se converteu, não foi tanto tempo atrás, eu não lembro se foi em 99, 2000, né, que ele estava preso, ele estava numa cadeia. E ele estava lá naquela cadeia, ele era policial, ele estava na cadeia lá dos policiais, ele estava condenado a 25 anos de prisão. E não estava muito tempo, pelo que eu entendi, ele estava há pouco tempo ainda preso, cumprindo a pena dele, e de repente ele se converteu, lá dentro da cadeia. Sabe, ele muito brabo, né? Aqueles policiais bem brabos mesmo, né? Na época. Uma pessoa de Deus lá dentro do presídio, que fazia um trabalho evangélico lá, cristão, chegou para ele e falou, Marcão, cara, você morria por alguém? Você dava sua vida por alguém? Ele falou, lógico que eu dava. Pela minha família, pela minha mãe, pelo meu filho, eu daria minha vida. Né? E ele falou assim, e você daria o seu filho para morrer em algum lugar, no lugar de alguém, por alguém? Ele disse que ficou bravo, falou, ô meu, você está tirando com a minha cara? O que é isso? Eu vou dar meu filho? Para de brincadeira, para com essa palhaçada, virou as costas, eu não quero mais falar com você, não fala mais comigo. E foi embora. Mas depois, amado, essa pessoa insistiu lá na prisão de fazer o trabalho lá, mais para frente foi falar com ele e falou, Jesus deu o filho dele para morrer no seu lugar. Aí ele foi impactado. Aquilo impactou. Teve alguém que morreu por você. Não importa o que você fez de errado. Alguém morreu por você. O Filho de Deus morreu por você. Jesus morreu por você. E ele disse que aquele momento, só com essas palavras, ele desabou. Porque a pessoa falou cheio do poder de Deus. Ele desabou e ele falou, entregou a vida dele a Jesus. Mas isso tudo eu só estou dando uma introdução para falar do que eu estou falando. Né? E aí, amados, ele se converteu. E em pouco tempo, Deus começou a ministrar ao coração dele, ele se apaixonou por Deus, ele tinha ganhado uma Bíblia, ele disse que lia a Bíblia, lia, porque ele queria entender, ele queria mais de Deus, ele se apaixonou pela palavra. Em pouco tempo, em alguns dias, pouco tempo, foram revisar as penas, e de repente, ele sentiu que Deus ia libertá-lo. Ele falou, não, mas Deus vai me libertar, Deus vai me libertar dessa cadeia. E ele disse que quando ele teve uma convicção tão grande de Deus que ele ia ser livre, né, ele foi preparar as coisas dele. Ele disse que ele foi para a cela dele e começou a preparar as coisas, começou a arrumar tudo, catar tudo, arrumar para ele ir embora. Aí passou um colega lá de prisão e falou, ô Marcão, você está louco? O que está fazendo? Vou embora hoje. Vai embora hoje, você é louco? Ele falou, não, Deus falou comigo que eu vou embora hoje. Eu estou sentindo que Deus quer que eu vá embora hoje, eu estou arrumando minhas coisas. Sabe, querido, é tempo de arrumar as nossas coisas. Sabe por quê? Porque quando Deus cutuca a gente começa a arrumar as coisas. Ele falou, Pedro, começa a arrumar aí, cara. Põe suas sandálias, amarra suas sandálias, põe essa capa nas costas, acorda, cara, levanta, não fica aí morrendo aí, esperando a morte chegar, nessa angústia, nessa tristeza. Não, levanta. E Pedro então foi obedecer e começou a se preparar. Queridos, é tempo de preparar. E ele começou a preparar, o cara falou que ele era louco. O cara falou, e se você não sair? Ele falou, olha, se eu não sair daqui hoje, eu nunca mais vou mexer com esse negócio de Deus. Vou falar que Deus existe, porque Ele falou que eu vou sair hoje. Amados, para ir para o fim da história. Quando foi 7 horas da noite, não tinha acontecido, quase 7 horas ele falou, 6 e pouco da tarde, da noite já. Ele pegou e falou, vou falar com o meu advogado. Aí, lá ele conseguiu ter contato com o advogado dele. E aí, já fez a revisão? Eu vou sair daqui hoje? O advogado falou, não é assim que você vai sair daí. Você não vai sair daí da prisão assim. Não, ele falou, não, mas Deus falou que eu saí hoje, tem que fazer alguma. Não, eu já fiz o que eu posso, não posso fazer mais nada, mano. Você tem que esperar.
a juíza amanhã vai dar uma olhada no processo, de novo, ela já olhou, e eu acompanho ela, eu conheço ela, e ela vai ver seu processo, tal. Não, Deus falou que eu tenho que sair hoje. Eu falei, eu tenho que sair hoje, falou para o advogado dele. O advogado estava lá no fórum ainda, essa hora estava saindo do fórum. Eu falei, eu tenho que sair hoje, porque Deus falou, porque se eu não sair hoje, eu não sei o que vai ser de mim, porque eu não vou mais acreditar nesse Deus. Até o advogado se comoveu com a situação dele, mas falou, mas não posso fazer nada, mas tenha paciência. E o advogado acabou saindo. Ele disse que agora, há pouco tempo, esse advogado, ele é da OAB, lá de Hortolândia, e ele conversou com ele, até o advogado, que nem é crente, contou para ele como é que foi a história. Que o advogado disse que estava saindo do fórum, 7h da noite, encontrou na saída com a juíza do caso. E falou, doutora, por favor, doutor, eu tenho um cliente que acabou de me ligar, está desesperado, quer sair hoje, como você já revisou aí, vou dar o seu parecer. Ela falou, ele é louco, ninguém vai sair hoje. E mesmo que eu quisesse, não depende de mim, eu vou mandar, acho que lá para o escritório, e o desembargador tem que ver, tem que dar não sei o quê, tem que fazer o alvará de soltura, tem que mandar para o oficial de justiça. Aí o advogado falou, mas ele estava tão convicto e tão desesperado, doutora, por favor, dá uma entradinha, dá uma olhadinha só no processo, vê o que dá para você fazer. Ele falou, olha, eu vou fazer em consideração a você. Ele disse que entrou, olhou o processo, falou, olha, não tem ninguém em São Paulo, já são 7h da noite. Ele falou, mas tenta, pelo menos eu falo pro louco lá, que você tentou, que eu falei com você que você tentou. Ela pegou e falou lá com o escritório do desembargador, e o cara estava lá. E ela falou, você está aí? Eu queria te enviar aqui e tal, assim, e você dá uma olhada meio urgente aí, que o meu cliente aí, o rapaz lá está desesperado, eu estou com o advogado dele aqui. Resumindo, amados, quando foi 11h30, 11h30 e pouco, chega um oficial de justiça e chama ele pelo nome lá. E falou para ele assim, Marcos. Aí ele veio e falou, cara, não sei o que aconteceu. Um desembargador, um juiz, mandar me chamar a essa hora da noite e falar que eu tinha que vir aqui urgente para trazer essa alvará de soltura para você sair, eu não sei o que aconteceu. Aí ele falou, pastor Vilela, quando foi 15 para meia-noite, eu coloquei meu pé na rua e eu falei para Deus, Deus, o Senhor existe, o Senhor me libertou de uma maneira sobrenatural, e a partir de hoje, minha vida é tua. E ele disse que a oração dele é, meu Deus, eu sei o que o Senhor fez na minha vida, se eu tiver que desviar 10 minutos antes, por favor, Deus, tira a minha vida. Sabe, queridos, você precisa ter uma experiência de uma libertação dessa por Deus. A sua cadeia pode não ser física, mas ela é tão grave e faz você sofrer tanto quanto uma pessoa que está dentro de uma prisão física. Então, creia no poder milagroso desse Deus. Desperte e seja ousado para crer em nome do Senhor Jesus. Daqui a pouco eu já vou estar orando por vocês. Mas sabe, querido, Deus, Ele vai te tirar, seja qual for a situação. Você não precisa sair daqui como uma pessoa triste, como uma pessoa intolerante. Sabe, tem jovem que é rabugento. Sabe, jovem rabugento? Tudo que fala resmunga. A mãe fala alguma coisa, é rabugento, mais rabugento que eu, porque eu falo que eu estou ficando velho, mas eu quero ficar um velhinho da hora. Queira ser um jovem da hora, um adolescente da hora, um filho da hora. Ô mãe, a mãe vai falar, nossa, está mudando, hein, filho? A mãe, eu quero ser uma jovem da hora. Sabe, eu quero ser agradável, eu quero que vocês tenham prazer com a minha presença. Deixa de ser chato. Então, vamos mudar. E sabe, amado, e interessante, Pedro arrumou as coisas dele, e de repente, tinha os guardas ali, amado, mas eu não sei o que aconteceu, parece que todo mundo ficou cego, aquela cadeia abriu, foi algo sobrenatural, as circunstâncias diziam que não, amado, não tinha jeito, está cheio de porta fechada aqui, lá na frente tem outra, não sei quem já viu, pelo menos em filme.
presídio como é que é. E era assim, amado. E de repente a porta abre e o anjo sai com ele. E ele sai meio bobo, sem entender como. Ele vai saindo, ele vai saindo. Aí de repente passa por uma guarda, os guardas continuam lá de plantão, de prontidão, e não vê ele passar. Ele vai passando. Chega, diz que tinha uma porta principal de ferro, amado. De repente chega naquela porta, toda trancada. Só escuta a porta abrindo. Clá, clá, clá. A porta abriu. Quando ele olha sozinho, ninguém abriu. Amado, ele diz que sai, está tudo aqui, isso nós lemos. É sobrenatural, amado. Essas portas espirituais, ele sai dali, como que meio bobo assim, o anjo do lado dele. De repente, quando ele se dá conta, ele fala, eu estou livre, o que aconteceu? Queridos, não importa as circunstâncias, você pode falar, mas a situação é a mesma. Aquela pessoa chata está lá em casa, aquela pessoa que tira um sarro está lá no serviço, na escola, ou aonde quer que você esteja, está lá na minha família. Queridos, as circunstâncias continuam a mesma, não importa. Eles, quando perceberem, você está livre pelo poder e autoridade do nome do Senhor Jesus. Não, as circunstâncias não precisam mudar. Deus, Ele não precisa mudar a sua circunstância. Não são essas pessoas que te prendem. A maior prisão está dentro de nós mesmos. Eu descobri isso, amado. Não eram as pessoas que me ridicularizavam, não eram as pessoas que me maltratavam, não eram as pessoas que me desprezavam. O problema estava aqui dentro, amados. Eu me sentia desse tamanho perto de algumas pessoas, mas Deus mostrou quem eu era, se eu fosse livre, e eu me tornei livre. E hoje eu quero dizer para você, esse mesmo Deus está aqui para te libertar. As circunstâncias podem ser todas contrárias, e pode ser que elas não mudem, que nenhuma delas muda, mas dentro de você hoje há uma unção libertadora. Marque esta data, 10, 10, 20, 20, porque hoje é o dia da libertação daquele que crê. E se tu creres, tu verás a glória de Deus, porque Deus está aqui, amados, para curar, para libertar, para nos tirar de toda a prisão. Mas, amados, depois de solto, tem muita gente que é solta aqui na igreja, muitas vezes é solta, sai, amados, mas na hora que sai, que se dá conta que está livre, sabe, fica marcando bobeira, fica de bobeira por aí. Querido, Pedro, o que ele fez na hora que ele viu que ele estava solto? A palavra de Deus diz que tinha uma igreja que orava por ele. Tinha um povo de Deus. Igreja, sabe o que é igreja? Igreja é o povo que representa Deus. A igreja é o corpo de Cristo. Você quer ver Deus? Você tem que acreditar na igreja que ora. E é interessante, amados, que Pedro, a hora que ele sai, ele se dá conta. Ele fala, eu estou solto. Ele sabia que se ele ficasse dando bobeira, ele seria preso de novo. Para onde ele correu? Ele correu lá para a igreja. Lá onde a igreja estava orando. Amados, é interessante que aí a gente aprende agora como permanecer livre. Porque muita gente é liberta. Porque quando o anjo cutuca você, muitos levantam, as algemas caem, mas logo, logo já estão te prendendo de novo por aí. Não, ele correu lá para a igreja, amado. E quando ele chega lá naquele povo orando, ele chega naquela porta lá, bate na porta, ele insiste. O povo está lá, nem estava aí, lá no quarto do fundo, orando, com a porta trancada, ele não podia entrar, ele preocupado, ele falou, não, esse povo tem que me atender. Saiu uma menina, acho que era uma adolescente, igual você, Tainá, 15 anos. Igual qualquer um de nós aqui, saiu uma menina lá. Mas agora imagina a situação de Pedro. A menina estava lá com a galera orando para Pedro ser solto. De repente, ela não via nada, porque a porta era toda fechada, e Pedro muito menos, está do lado de fora. Ela chega lá, e ela escuta o Pedro falando, sou eu, abre para mim, é o Pedrão. Não o nosso Pedro aqui, mas é o outro, esse também está livre já.
É o Pedro, é o Pedro. Abre. Ela conhece a voz de Pedro. Ela sai correndo lá para dentro, larga o Pedro lá para fora. Sabe, amado? Às vezes as pessoas, ingenuamente, a gente com medo, assustado, correndo risco de uma prisão, sabe? Procura muitas vezes a igreja e chega ali, a pessoa por algum motivo desligada. Pedro não sabia, amado. Não tinha um vidro lá na porta naquela época, não, que Pedro podia olhar lá dentro. Não tinha, sabe? Nem a menina viu, ela só escutou a voz. Não tinha um olho mágico que a menina colocou o zoinho lá e viu Pedro. Pedro! Não, ela saiu correndo. Então, amado, isso mostra que muitas vezes as pessoas descuidadas, não entendendo o que você está precisando, acabam te decepcionando. Muitos sabem o que fariam? Eu vou embora deste lugar, eu vim para a igreja porque Deus está me libertando, fazendo um milagre, e chega aqui, já me desprezam, nem para abrir a porta para mim. Amados, a menina entrou lá, sabe, Pedro o quê, menina? E Pedro lá, sabe, lá fora, e a palavra de Deus diz, querido, acho que no verso 16, se não me engano aí, mas Pedro perseverava em bater. Amados, sabe, deixa eu dizer para você, quando você é livre, você vai permanecer livre. Mesmo na igreja, se você perseverar, insistir, porque a sua cura, a sua proteção, o seu livramento está aqui neste lugar. Com esse povo distraído, com esse povo que muitas vezes, ao invés de abrir a porta para você, deixa a porta fechada, você fala, mas ninguém me reconhece. Querido, é na igreja, porque Deus vai preparar alguém para abrir essa porta. E Pedro perseverou, insistiu, batia, acho que desesperado, abre, até que de repente, sabe, vem lá uma pessoa, um irmão que realmente mais avisado, vai e abre a porta para ele, e ele entra, o irmão fecha a porta, aí ele fica em paz, e seguro, e eles dão risada, e ele chora, e todo mundo quer falar ao mesmo tempo, e quer gritar, e quer aplaudir, e ele fala, fica quieto, deixa eu falar, deixa eu contar o que aconteceu, um milagre. Então, eu quero dizer para vocês, querido, tem irmão, tem meninas aí, meninos, que são meio devagar, mas persevera, porque você está no lugar certo, você está na presença do Senhor Jesus. Há um Deus que liberta. A situação é terrível, pastor. Queridos, eu tudo posso naquele que me fortalece. Se você crê, amados, você vai ser livre em nome do Senhor Jesus. Pode vir então. Amados, eu quero nessa noite, da sua liberdade, libertação, estar orando com você. Eu quero orar mais ousadamente, mas eu quero dispensar quem está lá em casa, né? Nós vamos encerrar a filmagem, eu vou orar para quem está lá em casa e aqui, né? E o pessoal vai ministrar aí um louvor. Sabe, amados, você é livre. Você pode sair daqui livre hoje. Hoje é o dia da sua cura. Você que está em casa assistindo, queridos, toda história contada na Bíblia são fatos reais, mas que simboliza, e às vezes fatos físicos, mas que simboliza emocionalmente a nossa situação e o nosso interior. Nós temos um Deus que não brinca com os nossos sentimentos. Pessoas brincam. Pessoas nos decepcionam até dentro da igreja, mas eu quero dizer para vocês, conheça a verdade vos libertará. Aqui tem sim muita gente distraída, como meninos, que não sabem brincar, que não sabem socorrer uma pessoa necessitada, mas é aqui que está a sua cura. Ali Pedro foi guardado, ali Pedro não voltou para a cadeia, ali Pedro se sentiu seguro, até ele poder realmente, novamente, levar a vida dele, e ir levar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Queridos, não sei como é que estão as suas emoções, talvez nessa vida, amados, assim como eu, sabe, você quer se sentir parte de um grupo. Eu lembro-me, amado, eu via as pessoas alegres, felizes, eu queria ser igual a elas. Eu ficava olhando aquelas pessoas, que eram as pessoas que estavam na moda na época.
E eu via que as pessoas mascavam chiclete bem forte. As pessoas tinham um andar peculiar. Então, eu pegava 2 chicletes ping-pong de hortelã. De vez em quando fazia umas bolas. E eu olhava o jeito das pessoas e eu andava então como aqueles que pareciam as pessoas em evidência. Eu andava todo gingando. Dava uma olhadinha assim, ia por baixo assim. Falava, acho que eu estou ficando uma pessoa legal. As pessoas vão gostar de mim assim. Queridos, deixa eu falar para você. Você não precisa se descaracterizar para ser uma pessoa livre e feliz. Você não precisa aprender a falar gírias. Você não precisa. Seja você. Você gosta de falar gíria, está acostumado, continua. Você não gosta, seja você. Você é livre por um Deus sobrenatural. As circunstâncias podem querer nos prender, mas Deus te liberta porque Ele te ama tanto, tanto, tanto. E você veio aqui, você está em casa, assistindo esta ministração, porque Deus precisa de você. Precisa de você com o poder dEle. Precisa de você livre e liberto. Não com tanta angústia, medo e tristeza. Deus quer te dar ousadia. Deus quer te encher de alegria. Deus quer te dar paz. Conheça essa verdade e ela vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que Deus diz na sua palavra, se você é livre, não é difícil de cumprir, amados. Você vai aprender a fugir de tudo aquilo que é prisão. Amados, um jovem, quando ele entra numa situação de droga, de vício, ele não quer droga, ele não quer vício, ele quer ter liberdade, ele não quer ser preso, ele só quer curtir um pouco, mas ele não sabe que aquilo é uma cilada que vai prender. Ele não queria ser preso. Uma jovem, quando perde a virgindade num relacionamento, ela não queria ser como uma mulher qualquer, ela não queria fazer isso, ela só queria um pouquinho de diversão. Um jovem, uma jovem, quando entra no homossexualismo, amado, ela não queria ser uma pessoa rejeitada por todos, ela só queria um pouquinho de prazer diferente, uma alegria, mas ela acaba caindo numa cilada e vai para uma prisão maior ainda. Saiba disso. Nem eu, nem você queremos vícios, nem eu, nem você queremos ser rejeitados pelos nossos amigos, pelos nossos familiares. Não, nós só queremos um pouquinho de liberdade, só queremos ser aceito. Eu quero dizer hoje, você não é qualquer pessoa, você não é como essas pessoas que para ser feliz tem que ser sensual, que precisa ficar mostrando suas partes íntimas, que precisa ficar rebolando, mostrando o traseiro e a frente, os lados, em cima e embaixo. Você não é uma pessoa assim. Você é uma pessoa chamada para ser livre. Em você habitar uma liberdade, uma paz, uma alegria, um prazer sobrenatural. É para isso que Deus nos livra. Não para a gente ser careta, não para a gente ser reprimido. Você não pode, você não pode, você não pode. Não, eu não quero, eu não quero, eu não quero, porque eu sou feliz. Eu sou feliz. Estou ficando velho, sim. Meu corpo está envelhecendo, mas meu espírito se renova a cada dia. Eu celebro a minha liberdade. O meu corpo não ajuda,
o meu joelho não me ajuda, mas o meu espírito está vivo para poder dizer para vocês, jovem, como pastor aqui, eu amo tanto vocês. Eu sei o caminho da liberdade, eu sei o caminho da felicidade. Eu experimentei. Estou envelhecendo, sim, estou me aproximando do final da vida, mas com tanta alegria, com tanto prazer. E a partir dos meus 21 anos de idade, quando eu comecei realmente a conhecer esta liberdade, eu vi que eu não precisava ser aquilo que os outros queriam que eu fosse para ser feliz, mas eu precisava ser exatamente aquilo que Deus me projetou para ser. Por isso estou aqui falando, não para convencer você de uma religião, mas para dizer de algo que existe. Jesus Cristo está vivo, aleluia, Ele vive, Ele reina, Ele é Senhor, Ele é Salvador. Caneca a gente pega outro, Bíblia eu tenho umas 15, 20 em casa, mas a liberdade é somente a liberdade de Cristo Jesus. Você vai ser livre. Eu quero orar primeiramente para todos aqueles que estão em casa. Ministra um cântico inspirado pelo Espírito Santo. Qual, pastor? Sei lá, todos são. Vamos ficar em pé. Onde o Espírito de Deus está, e a liberdade. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. E onde o Espírito de Deus está, Ele nos dá liberdade. Oh, liberdade. E onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Liberdade está nesse lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Oh, eu sou livre. Jesus reina nesse lugar. Graça vem derramar. Oh, meu cálice faz meus planos. Seja livre, seja livre, seja livre. Tome posse dessa liberdade. Oh, liberdade está nesse mundo. Oh, Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer pela liberdade que há em Cristo Jesus. É algo sobrenatural, meu Deus. Nós não entendemos por que tantas pessoas nos maltratam, nós não entendemos por que tantas pessoas nos rejeitam, mas hoje nós declaramos a nossa liberdade em Cristo Jesus. Não precisamos entender, assim como nós não entendemos como é que aquelas portas foram abertas, como é que aqueles soldados não viram Pedro saindo daquela prisão. Oh Deus, nós não vamos entender, mas nós vamos crer que hoje o Senhor está nos libertando. E eu declaro liberdade. Você que está aqui, você que está aí na sua casa, receba a sua liberdade em nome do Senhor Jesus Cristo. Livre,
para que o nome de Deus seja em você glorificado. Livre para fazer a vontade de Deus. Livre, livre, em nome de Jesus. Muitos se surpreenderão, em nome de Jesus. Aleluias. Amados, eu ainda quero orar por vocês. Aqueles que quiserem que eu ore, espera um pouco, o louvor também vai ministrar. Mas eu quero abençoar todos que estão em casa, em nome do Senhor Jesus. Sejam abençoados e que você seja livre, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar um glória a Jesus para eles. 1, 2, 3. Glória a Jesus. Amém.